Para finalizar, vamos ver um pouquinho do mercantilismo. Vai estar aí entre o século XV, do mesmo jeito que o absolutismo, e não esqueça, o absolutismo e o mercantilismo, eles estão intrinsecamente ligados, tá certo? Intrinsecamente ligados, não esqueça disso. Esse termo vai ser criado exatamente por esse cara, que é o Adam Smith no século XVIII, tá certo? Mais ou menos aí, ele vai criar esse termo, dizer que houve esse mercantilismo, que foi esse primeiro capitalismo, que mercantilismo também pode ser chamado de capitalismo comercial, que era a obtenção de metais através do comércio, e isso vai se dar principalmente com as grandes navegações. Os mercados vão se expandir, tá certo? A gente vai deixar de ter um mercado só em um país e vai ter esse mercado se expandindo nas grandes navegações. Você vai ter nesse mercantilismo, a principal prática, a obtenção de metais, é o que a gente chama de metalismo, tá certo? Como principal característica. Outra grande característica é a balança comercial. Professor, eu nunca entendi o que era balança comercial favorável. Pois entende agora. Olha para cá. Qual a principal característica do mercantilismo? Metalismo. Assim como, perceba, você é o país. Principal característica é você ter dinheiro, metal. Então vem cá, se você vende, entra metal no seu bolso? Claro que entra. Se você exporta, vende, o produto sai e o que entra no seu país? Metal, dinheiro. Então isso é bom. Se você compra, você tem que dar o metal, o dinheiro e vai entrar a mercadoria. Mas, professor, se a principal característica do mercantilismo é eu ter metal, dinheiro, então é melhor eu vender. Claro, você é inteligente, você sabe disso. Então, o que é balança comercial favorável? Vender mais, comprar menos. Exportar mais, importar menos. Isso geraria metal, dinheiro, capital para o meu país. E o grande lance era deixar esse metal no meu país. Lembra, com o processo de expansão comercial, os países vão fazer comércio um com o outro. E para o rei, que queria manter um país forte e rico, era importante no mercantilismo ter dentro do seu país o metal. Então, exportar mais e importar menos. Balança comercial favorável. Professor, o que o rei pode fazer? Proteger o mercado. Como assim, professor? Protecionismo estatal, outra característica do mercantilismo. O rei, na hora que você vai comprar produtos lá fora, trazer esses produtos para vender aqui dentro porque é mais barato, o rei diz, beleza, você pode ir, pode comprar e pode trazer. Só que para entrar no meu país, você vai pagar um imposto altíssimo. E aí não compensava. Quando ele fazia isso, ele estava protegendo o mercado dele. Porque se você vai comprar em outro país, você vai deixar o metal em outro país. Entendeu o lance? Então, na hora que ele dificulta a entrada desse produto que você comprou e deixou o metal no outro país, ele diz, não, é melhor eu comprar aqui no meu país porque é mais barato. Protecionismo estatal. E quando você descobre a América, né? Quando você acha a América e a terra da América se transforma em colônia, eles criam o chamado pacto colonial, que acontecia aqui no Brasil. Professor, o que é o pacto colonial? A colônia só pode fazer comércio com sua metrópole. A colônia fornece matéria-prima, tá, para a metrópole e compra os produtos manufaturados, os produtos industrializados. Então isso quer dizer o seguinte, vai entrar de moeda, vai entrar metal com esse pacto na metrópole. Ou seja, monopólio, que é outra característica do mercantilismo nessa época. O país tinha monopólio. O que é monopólio? Eu só posso fazer comércio com minha metrópole. Eu só posso comprar os produtos da minha metrópole. Mesmo que os produtos de outro local sejam mais baratos, mas é proibido pelo Pacto Colonial eu comprar desses outros países. Por que foi baixada essa lei? Exatamente para trazer mais metal para esse país que seria a metrópole, tá certo? Então você vai ter algumas formas de mercantilismo. Professor, o mercantilismo vai ser igual em todo canto? Vai não, meus queridos. É isso que eu estou tentando dizer. Nunca ache que tudo vai ser igual na história em todos os cantos. O absolutismo é diferente em vários países, o mercantilismo é diferente, o feudalismo muitas vezes ainda continua em vários locais, tá certo? O absolutismo é mais fraco num canto, é mais forte no outro, mas vou te dizer, o mercantilismo,
por exemplo, na Espanha foi chamado de bulionismo. Sabe por quê? Porque era mais pautado em encontrar ouro e prata. E por que isso? Porque os espanhóis encontraram ouro e prata nas terras da América. Ou seja, lá nos Incas, lá nos Astecas. Então, houve durante muito tempo, meus queridos, desse período, a Espanha foi riquíssima em termos de metal, de metalismo, que era a principal característica do mercantilismo. Aí você me pergunta, e por que hoje em dia a Espanha e Portugal, que foram os caras que pegaram tanto ouro, por exemplo, Portugal levou ouro demais do Brasil, né? Porque, na verdade, o mercantilismo que funcionava, que no futuro a gente vai ver que vai ser o mercantilismo que realmente vai dar muito dinheiro, é o da Inglaterra. O tal do comercialismo. Eles vão fazer comércio, eles vão vender os produtos deles, eles vão começar a investir em produtos para vender, e o que é que vai entrar na Inglaterra? Metais. E eles vão fazer acordos econômicos com Portugal, ou então com a própria Espanha, em que os caras vão começar a ficar devendo dinheiro para essa Inglaterra. Por isso que o ouro do Brasil, ele vai passar, muitas vezes, direto de Portugal e ir para a Inglaterra, tá certo? Professor, e na França? Na França ele era chamado de colbertismo, tá? O ministro vamos dizer, da economia de lá se chamava Colbert. Ele tinha uma coisa interessante. Ele queria investir em indústria, ele queria investir em manufaturas. Tá? Olha que coisa interessante. Só que detalhe, é engraçado isso. A França, se tivesse talvez seguido a coisa do Colbert, talvez não tivesse sido do jeito que foi. Por quê? Porque se parou a investir nas manufaturas na França. Na França você vai ter uma coisa depois mais, vamos dizer assim, mais agrária. E aí onde é que vai se desenvolver mais essa questão industrial? É engraçado, vai lá para a Inglaterra. E aí a Inglaterra para de fazer o comercialismo, pega o dinheiro desse comércio e ela começa a dizer assim, no lugar de eu comprar e revender esses produtos, e aí muito desse dinheiro também é pela pilhagem, né, dos mares, ela começa a burguesia, e olha aí, a burguesia começa a investir em indústria. Por isso que o começo da Revolução Industrial, a Inglaterra é pioneiro por vários fatores. A gente vai ver isso em umas próximas aulas. Beleza isso? Professor, na Alemanha, tinha o Estado alemão? Não, não existia um Estado alemão. Mas o Estado alemão tinha uma característica interessante. As várias terras da Alemanha, né, elas faziam um tipo de mercantilismo chamado de cameralismo. Professor, o que é isso? É proteção alfandegária. Ou seja, eles ganhavam muito dinheiro nesse sentido de metal através dos impostos que eram criados para as mercadorias entrarem nesses reinos alemães, que depois vai se tornar a Alemanha, tá certo? Então perceba o seguinte, que o mercantilismo não vai ser igual em todos os locais, que o mercantilismo tem características próprias, e a principal característica é o metalismo, mas vai funcionar de diversas maneiras em diversos locais diferentes. Voz, pergunta, não, dúvidas? Não. Então, meus queridos, olha só, obrigado pela sua audiência, obrigado pelas perguntas, vocês que estão aí, sei que é cansativo, eu entendo isso, eu sei que dia é hoje, eu sei que hora é essa, mas não se preocupe, tudo isso vai valer a pena, eu garanto para você, tá certo? Obrigado pela audiência, acesse nosso canal, tá certo? Assine nosso canal, compartilhe nossa página, você, seus amigos, nas escolas, tá certo? Compartilha os canais, tá certo? Compartilha as páginas, desculpe, e logo, ó a voz sendo engraçada, deixa eu botar a minha também, o joinha, o joinha, ei, é assim mesmo, temos que aprender se divertindo. Quem disse que não pode? Quem disse que história é chato? Quem foi esse que disse? Eu discordo e desafio aquele que disser que história é chato. História é massa. Muito bom. Professor, se acalma. Pronto, tô calmo. É porque às vezes, entendeu? Defendo a minha história com unhas e dentes. Porque nós somos seres, além de políticos, históricos também. Como diz o meu amigo Vulcano, vida longa e próspera para você. Beijos e até a próxima aula.
Foi um prazer.